Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim, né? Comigo tá tudo bem, tudo certo. Então vamos lá dar continuidade nas nossas discussões, né? A respeito dos cuidados paliativos. Agora entrando numa fase mais específica desse cuidado, em cada setor, em cada especialidade, né? Você já tem uma noção aí que assim como a enfermagem, outras áreas da saúde, a gente acaba atuando em vários locais específicos. Então, eu tenho a enfermagem aí que é voltada para atenção primária, eu tenho a enfermagem voltada para um cuidado intensivo de adultos, intensivo de pediátrico, intensivo de neonatologia, eu tenho um cuidado de enfermagem específico para home care, para nefrologia, para auditoria, enfim, a gente tem grandes opções de trabalhar dependendo do perfil de cada pessoa, tá? Então, a proposta da aula de hoje, o objetivo é trazer para vocês o cuidado paliativo voltado para a área da pediatria. Então, a aula passada discutimos sobre a atenção primária. Hoje vamos dar continuidade falando sobre esse cuidado na pediatria e provavelmente na próxima aula falaremos aí desse cuidado dentro da unidade de terapia intensiva, tá joia? Então, o cuidado paliativo voltado para a pediatria é algo que comove bastante nós profissionais, nós enquanto equipe, né? Porque se tratando de criança, a gente se sensibiliza de uma forma maior. Por quê? Pelo fato de ser um bebê, pelo fato de ser uma criança, e a gente ter aquela percepção de que a vida para eles ainda não começou. Então, o cuidado paliativo dentro da atenção pediátrica é algo de bastante impacto e que, se para o paliativo adulto vocês já acharam complicado, já acharam difícil a tomada de decisão, veja lá no cuidado pediátrico, né? Que você vai estar lidando com um bebê, com uma criança, com um ser que ainda não tem ali o controle dos seus sentimentos, não tem o controle das suas decisões e que tem um vínculo familiar, um vínculo afetivo de seus pais, irmãos, que é grandioso, tá? Então, respira fundo aí, estejam preparados para poder ter o entendimento do quanto o cuidado paliativo também é importante nessa classificação pediátrica. Vamos lá? Então, em pediatria, gente, os cuidados paliativos são aqueles que previnem, identificam e tratam as crianças, ou seja, crianças que sofrem ali com um tipo de doença crônica, que ela é progressiva, que ela é avançada, tá? Suas famílias e equipe que os atendem. Geralmente, né, esses pacientes que recebem esses cuidados paliativos, além da equipe multiprofissional, tem uma dedicação aí praticamente exclusiva dos seus membros da família, dos cuidadores, né, quando eles são contratados, tá? Então, eles são ali apropriados em qualquer fase da doença e oferecem aí mais vantagens quando oferecidos de uma forma mais precoce, ou seja, de uma forma mais cedo, juntamente com outras terapêuticas que são orientadas aí para curar, controlar a doença subjacente, tá? Então, vai tentar ali fazer uma cura desde que esse diagnóstico ele ainda não foi definido, que é um cuidado paliativo, tá? Porque lembre que no cuidado paliativo a gente não costuma trabalhar com a cura, e sim com o conforto ali daquela doença, tá? Então, falar de morte se tornou aí, infelizmente, um tabu. Eu já conversei sobre isso com vocês, né? Então, é um tabu na sociedade pós-moderna.
E para muitas pessoas, falar dela é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa árdua. Contudo, gente, a morte ela pode nos surpreender a qualquer momento, inclusive na nossa vida cotidiana, na vida cotidiana de uma criança, que é o nosso tema de hoje, tá? Então, discutir aí sobre um tabu social em si mesmo não é uma tarefa fácil, né? Todos nós já sabemos disso, já discutimos várias vezes aí no nosso grupo de estudo do WhatsApp. E como eu falei para vocês no início, essa tarefa ela se torna ainda mais difícil de se discutir quando ela tá, gente, diretamente relacionado com a morte de uma criança, ou seja, de um bebê. Por quê? Porque segundo o nosso entendimento, a nossa percepção, essas crianças, elas ainda possuem toda uma vida pela frente. Então não seria justo, né, que isso acontecesse. Mas, assim como os adultos, entendam que as crianças também são acometidas aí por doenças graves e infelizmente muitas dessas doenças elas não possuem uma possibilidade terapêutica de cura, ou seja, são irreversíveis, é apenas o conforto ali até a vida final. Então, quando a possibilidade da morte ela se faz presente, inevitavelmente essa morte ela reverte-se aí de uma conotação que ela é trágica, porque a terminalidade da vida de uma criança na UTI pediátrica, ela é bem mais complexa do que de um adulto, tá? Já tô falando isso aqui para vocês desde o primeiro slide, tá? Então, diante aí da complexidade, né, que é a morte de uma criança gravemente enferma, a equipe médica, juntamente com nós, enfermeiros, com toda a equipe multiprofissional, os demais profissionais aí que compõem toda a equipe, nós, enquanto profissionais, devemos aí traçar um plano de ação, um plano de decisões assistenciais que sejam capazes aí de proporcionar algumas vivências que sejam menos dolorosas para essas pessoas, tanto para esses bebês quanto para os seus familiares, né, para os pais, tendo um único objetivo: tornar menos angustiante a proximidade da morte. Então é isso que a gente vem discutindo em toda a aula, né? Vocês já devem ter percebido aí que essa concepção, esse conceito, ele não muda, tá? O nosso objetivo aqui no cuidado paliativo, ele sempre vai ser tornar menos angustiante a proximidade da morte para essas pessoas, em se falando de paciente e familiares. Nunca se esqueçam disso, tá? Então, só para reforçar aqui com vocês mais uma vez, pela 10ª vez, né, eu acho, o termo, né, de paliar, ele tem uma origem do latim que significa proteger, amparar, cobrir e abrigar. Ou seja, essa definição, ela traz aí uma nova perspectiva para a medicina ocidental tradicional. E qual que é, professor, essa nova perspectiva? É uma nova perspectiva que vem com o aspecto de cuidar, tá? Então, além de curar, é cuidar. Muito além de curar, é cuidar, tá? Então, entende-se aí por um processo de paliação, como já falamos, o alívio do sofrimento do doente por uma ação paliativa, ou seja, qualquer medida terapêutica sem um intuito de cura, tá? Mas sim com uma visão de diminuir as repercussões negativas da doença sobre o seu bem-estar global, tá? Isso aqui é uma definição aí global, tá? Então, com essa perspectiva, né, lá em 2002, a OMS, ela definiu aí que os cuidados paliativos, eles consistem aí nessa assistência, que ela é promovida por uma equipe multidisciplinar. Nunca se esqueçam, você enfermeiro não faz esse cuidado sozinho. E o objetivo aí vai ser a melhoria da qualidade de vida desse paciente e dos seus familiares, tá? Ou seja, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção do alívio do sofrimento, tá bom? Da identificação precoce, de uma avaliação impecável, um tratamento da dor e de outros sintomas também, que eles são psicológicos, são sociais, são físicos e também espirituais, como já discutimos, tá?
E na pediatria, professora, que é o tema que a senhora trouxe hoje, qual que é a importância desse cuidado paliativo? Na pediatria, o cuidado paliativo é aquele voltado para a prevenção, ou seja, identifica e trata crianças que sofrem aí com algum tipo de doença crônica, algum tipo de doença que já está no nível mais avançado, alguma doença progressiva. Acaba cuidando também, tratando das suas famílias e também das equipes que o atendem, seja num home care em casa, tá? E eles são apropriados em qualquer fase da doença, tá? E oferece aí mais vantagem quando ele é oferecido de uma forma precoce, ou seja, tudo que é identificado de uma forma mais cedo e mais precoce, é mais fácil de se atingir estratégias para um tratamento mais confortável, tá? Então, além aí de identificar de forma precoce, junto com outras terapêuticas, conseguimos orientar aí para um controle da doença subjacente, tá? Então, é um ato contínuo que tem um compromisso aí de promover o bem-estar do paciente, permite trabalhar aí o conceito da morte sem dor, tá? De maneira digna, de maneira honesta, em paz, sem tirar dessa criança, desse bebê, qualquer outra possibilidade que seja existencial, tá? Então, o que eu trouxe para vocês? Um aspecto aí que é determinante na concepção dos cuidados paliativos pediátricos é que essa criança, ela possui inúmeras diferenças em relação ao adulto. Então, fiz questão de pontuar com vocês essas diferenças. E quais são elas, professora? Então, as crianças geralmente apresentam aí doenças que são diferentes, tá? Peculiares de cada faixa etária e, consequentemente, com necessidades específicas. Observem que tem-se aí a existência de vários quadros pediátricos, de doenças congênitas, de doenças por alteração de cromossomo. Então, nesse conjunto aí da classificação pediátrica, é observado um leque de mais doenças do que na terapia adulta. Então, essa é uma das diferenças em relação ao adulto. A grande dependência afetiva aliada a uma personalidade ainda imatura para enfrentar as consequências de uma doença grave, que é fatal e também limitante, como eu já falei para vocês, né? Os bebês, as crianças, eles ainda são totalmente dependentes das suas mãezinhas, então acaba aí que eles não conseguem ainda responder às suas vontades, então essa também é uma diferença relacionada a esse cuidado paliativo do adulto para a criança, os mecanismos fisiológicos, né, de compensação ainda em fase de desenvolvimento é diferente também, a forma diversa de reagir à dor e à ansiedade também é um aspecto que é determinante, diferente aí da relação com o adulto, e as necessidades metabólicas e também da farmacocinética específica de cada estágio de desenvolvimento, ela também é diferente do ser humano adulto, tá joia? Então vamos lá. E a epidemiologia? O que você nos traz de números, professor? O que existe hoje aí registrado? Então, atualmente, 6%, tá, do total de óbitos aí que ocorrem no mundo, eles são de crianças, tá joia? E entre as mortes infantis, 25% são de crianças que são portadoras aí de condições clínicas que são mais complexas, ou seja, que são doenças incuráveis. É um número grande, né, gente? 25%, se vocês forem parar para pensar. Ou seja, são pacientes elegíveis aos cuidados paliativos. Então, eu vou falar de pacientes elegíveis mais lá na frente, para vocês entenderem essa classificação elegível como algo que é enquadrado para que se cuide de forma paliativa. Então, é elegível que tal criança com tal patologia entre no critério para tratamento e acompanhamento com cuidado paliativo, tá? No entanto, o desconhecimento de que as crianças também precisam de cuidado paliativo ainda é grande, ou seja, falta muito treinamento, falta muito contexto, falta muito estudo da equipe
para identificar quais são os pacientes que têm essa necessidade. Então, aqui tem a fala de uma pediatra explicando que há uma grande dificuldade das pessoas e dos profissionais em entender que a criança precisa desse tipo de cuidado tanto quanto o adulto. Então, elas acabam evoluindo ali em sofrimento, justamente pelo fato de alguns profissionais ainda não saberem classificar e determinar os critérios para esse tipo de atendimento, tá? Então, aí, na maior parte dos casos, as crianças que necessitam aí de cuidado paliativo, elas estão sendo tratadas por pediatras, mas esses profissionais, eles precisam estar preparados para se depararem com questões com as quais o paliativista está mais habituado. Então, a médica afirma novamente que é preciso saber dar más notícias, né? A tal da transparência para crianças e familiares, lidar com os irmãos do paciente e também respeitar, né, a autonomia da criança e do adolescente em cuidados paliativos. Então, infelizmente, ainda precisa, né, acontecer uma maior especialização dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Não podemos esquecer dos aspectos bioéticos e os princípios fundamentais, tá, para esse tipo de cuidado. Para aquelas crianças ali portadoras de doenças limitadoras ou que ameacem a vida durante o curso da vida. Então, pode-se identificar ali 2 momentos que a literatura nos traz como algo distinto. Então, o primeiro momento é ali na fase inicial da vida, tá? Quando o foco recai aí sobre a medicina preventiva e curativa, e o momento em que a morte ela se torna inevitável. Então, infelizmente, aquele bebê que acabou de nascer, que está ali na fase inicial da vida e que já foi identificado ali que a sua patologia é algo que não tem prevenção, que não se cura, e infelizmente esse momento se torna aí inevitável, tá? Então, inicialmente, a conduta médica ela deve fazer prevalecer a beneficência, né? Ou seja, sem esquecer a autonomia do paciente, da família. E a não maleficência, ela situa-se aí como um valor ético que ele se torna secundário neste momento. Então, esse é o segundo ponto, tá? É onde se justifica aí medidas que são invasivas, ainda que cause algum grau de sofrimento, porque o primeiro objetivo neste momento é a preservação da vida. Então, por mais que aquele acesso que o médico vai funcionar, por mais que aquela sonda que o enfermeiro vai passar se torne ali com a medida de não maleficência, ele vai acabar sendo feito por uma questão de valor ético, que ele é secundário para aquele momento, ou seja, ele vai tentar preservar a vida daquela criança naquele momento específico, tá? E já na fase em que a morte ela se torna inevitável, prevalece aí a medicina paliativa e a prioridade, ela já se vem aí com o alívio do sofrimento e não mais a não maleficência, tá? Então, nesse momento, eu já vou suspender aí os procedimentos, as condutas que acabam expondo esse paciente para procedimentos invasivos. Então, no caso de crianças e pacientes com incapacidade mental, o princípio aí da autonomia ele deve ser exercido pela sua família ou por seu responsável legal, buscando sempre a defesa aí dos seus melhores interesses, tá? Enquanto paciente. E o princípio da justiça ele é considerado aí um mínimo ético, ou seja, deve reger aí as condutas médicas, né? As condutas de todos os profissionais, havendo bom senso na priorização e indicação dos recursos terapêuticos em cada fase, tá? Inclusive, é importante vocês saberem que a indicação do cuidado paliativo, ele também se estende ali no período neonatal, tá? Não é só o pediátrico. E quais são as condições que podem beneficiar aí do cuidado paliativo? Alguns exemplos para vocês entenderem quais são as patologias que se indicam esse cuidado paliativo. Então, doença congênita incompatível com a vida, tá? Ela se enquadra aí como um benefício de cuidado paliativo. Desordens cromossômicas,
desordens metabólicas, condições cardíacas, né, complexas e congênitas, doenças neuromusculares, doenças respiratórias crônicas, pacientes que têm aí, que portam necessidades especiais também é um critério, como o uso de traqueostomia, oxigênio terapia dependente, que fazem uso de suporte interal ou parenteral dependente, doenças oncológicas, né, como câncer, a AIDS. Então, essas são as principais condições pediátricas que se beneficiam aí por esse cuidado paliativo. E o que se pretende com isso tudo é a melhor qualidade de vida, né? Já conversei com vocês sobre isso, tá? Tanto para o paciente quanto para a família. Lembrar sempre que quando a gente fala de qualidade de vida, a gente tem que lembrar aí da melhoria, da necessidade, tanto social, quanto física, quanto psíquica e espiritual dessas pessoas, tá? Os manuais e a literatura traz para a gente que 4 são as condições de progressão de doença para a qual o cuidado paliativo ele é indicado aqui na pediatria. Então, a primeira condição é aquela na qual o tratamento potencialmente curativo, ele falhou. Então, ali no meio do caminho, a gente estava tratando um processo patológico e, infelizmente, ele falhou. Então, essa é a primeira condição. E qual que é o exemplo, professora, que você traz para mim desse tratamento curativo que falhou? As doenças oncológicas, as doenças cardíacas congênitas graves e as doenças cardíacas adquiridas graves. Então, esse é o exemplo aqui da minha primeira condição de progressão, tá? A minha segunda condição é aquela na qual o tratamento intensivo a longo prazo, ele acaba se prolongando aí, mas a morte prematura, ela pode ocorrer. Ou seja, então essa é a minha segunda condição aí de progressão de doença para o cuidado paliativo. Quais são os exemplos, professora, desse segundo exemplo? Então, em condições de fibrose cística, infecção aí por HIV, pacientes que possuem desordens gástricas, né, graves ou alguma malformação, epidermólise bolhosa grave, insuficiência renal, onde acaba que a diálise ou o transplante ele não é possível, não tem mais indicação. Pacientes que sofrem aí com imunodeficiência grave, também a distrofia muscular. Então, essa é a nossa segunda condição. A terceira condição progressiva, na qual o tratamento é quase exclusivamente paliativo, mas pode estender por muitos anos. Então, essa é a nossa terceira condição progressiva. E qual que é o exemplo? Doença neurodegenerativa, doenças metabólicas progressivas, anomalias aí cromossômicas, como trissomia do cromossomo 13 ou do 18, e também formas graves de osteogênese imperfeita, tá? São algumas condições aí que levam aí a um tratamento quase que exclusivo paliativo, mas que se estende por muitos anos, né? A gente tem a AME aí, que é bastante famosa, tem muitas campanhas, né, na internet que fazem vaquinha para que o tratamento aconteça, né? Então, é esse tipo de doença que se enquadra nessa terceira condição. E a quarta condição são condições neurológicas que não são progressivas, mas que acabam resultando aí numa alta susceptibilidade a complicações e talvez, gente, a morte prematura, tá? E o maior exemplo que a gente tem aqui dessa quarta condição é a prematuridade extrema, tá? São crianças que possuem sequelas neurológicas que são importantes, que passaram por um processo de doença infecciosa, por lesões cerebrais, por hipoxemia. Então, é uma condição mais grave, tá? E observa-se que esse grupo ele merece uma atenção especial porque trata aí de paciente que apresenta uma grande sobrevida com envolvimento familiar, tá? Então, essa terceira condição progressiva aqui, geralmente esses pacientes acabam criando um vínculo grandioso com suas famílias, porque dependendo do cuidado, pacientes que têm essas doenças neurodegenerativas,
eles acabam tendo uma sobrevida maior. Então, cria expectativa, né? Cria um vínculo aí bastante confiável. E de acordo aí com a Academia Americana de Pediatria, existe um modelo integral de cuidado paliativo para a criança. E dentro desse modelo, tem alguns aspectos que são importantes a gente seguir e incluir no nosso processo terapêutico. Então, respeite a dignidade dos pacientes e dos seus familiares, né? Já sabemos disso. Um acesso aí a um serviço que seja competente, compassivo, um serviço com suporte a profissionais de saúde especializados, a melhora do suporte social e profissional para cuidado paliativo em pediatria, tá? Então, se enquadrando aí em todos esses conceitos, a OMS, ela acabou aí distribuindo alguns princípios justamente para orientar essa prática do cuidado paliativo, seja ele em adulto ou criança. E qual que é? A gente já discutiu a maioria deles, né? Proporcionar o alívio da dor e outros sintomas que causem o sofrimento, afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural, tá? Não são destinados nem para apressar, nem para adiar a morte. É muito importante esse princípio, porque pessoas que não têm conhecimento acabam confundindo essa prática. Então, esse princípio integra aí o aspecto psicológico e espiritual da assistência ao paciente, fornecem um sistema de apoio, né, para ajudar os pacientes a viver tão ativamente quando possível até a morte, tá? Então, apoio à família, usa uma abordagem em equipe para atender às necessidades, melhora a qualidade de vida. E isso deve ser aplicável, não se esqueçam, na fase inicial da doença, juntamente aí com outras terapias que são dirigidas à doença subjacente. Então, aqui é tudo que eu falei, coloquei em quadro para facilitar aí a visão de vocês. Pausem a videoaula, tá? Deem uma lida, é importante esses princípios que vocês saibam, tá? E lembra que eu falei para vocês lá quase no início do que é uma condição elegível para cuidado paliativo em criança? Então, são as condições que se enquadram para critério de atendimento ao paliativo. Então, essa aqui é a divisão que a gente tem. As condições elegíveis para esse cuidado são essas 4. Então, condições para as quais cura é possível, mas pode variar. Então, quais são, né, as condições? O câncer avançado, progressivo ou de mau prognóstico, as cardiopatias congênitas, as anormalidades complexas, falência de órgãos, as condições que requerem tratamento complexo e prolongado. Crianças aí acometidas pelo vírus do HIV, crianças acometidas por fibrose cística, por anemia falciforme, por malformações, enfim, né? Tem outras doenças que vocês pausem aí para fazer a leitura. A terceira condição elegível é a condição em que o tratamento ele é apenas paliativo, desde o diagnóstico. Então, já diagnosticou ali, naquele ponto já se iniciou. São as doenças metabólicas progressivas, algumas anormalidades, como eu já comentei com vocês, né? Das trissomias aí do cromossomo 13 e do 18. Formas graves aí de osteogênese imperfeita também entra nessa condição 3. E já na condição 4, são condições aí incapacitantes que são graves e não progressivas, ou seja, PC, né, que é a paralisia cerebral grave, a prematuridade extrema, sequelas neurológicas graves por um processo de infecção, a anóxia grave, o trauma grave de sistema nervoso central e malformação do cérebro espinhal, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui nesse slide é que o cuidado paliativo em pediatria, gente, ele é implementado de acordo com a progressão da doença, tá? Então, vai progredindo, a gente vai ajustando aí de acordo com a necessidade imposta por aquela doença e pelo seu tratamento, ou seja, avaliar a evolução, quais são as limitações, quais são as complicações. E isso deve ser feito, o plano terapêutico de vocês, de forma individualizada, para aquela criança, sendo ajustado ali de acordo com o seu valor,
com o seu anseio, tá? Daquele binônimo familiar, daquele binônimo da criança. Então, focar ali no seu plano terapêutico de acordo com a necessidade individual de cada criança, tá? Não se esqueçam. E esses são os pilares dos cuidados paliativos. Aqui a gente vai falar do manejo da dor, aqui a gente vai falar da comunicação, da tomada de decisão e da espiritualidade. Esses são os pilares dos cuidados paliativos pediátricos. Então, quando eu falo do manejo da dor para vocês, é um pilar, né? Aliviar o sofrimento por meio de um manejo adequado dos sintomas físicos, dos agravos emocionais, dos pacientes e da família. Eu sempre tenho falado para vocês que a dor é um dos pontos principais no cuidado paliativo, porque às vezes ela passa despercebida. Isso não pode acontecer, principalmente se falando de pediatria, porque o bebê, a criança, ela não consegue expressar, na maioria das vezes, os seus sentimentos, tá? Então, tenham aí vocês, enquanto enfermeiros, essa visão, tá? Então, investigam aí os parâmetros de dor, tá? Identifica aí a sua característica, qual que é a sua intensidade, onde ela está localizada, qual que é a qualidade, a sua frequência, a duração, se tem algum sintoma associado a essa dor, tá? Quais são os fatores de alívio e de agravo, tá joia? Se o uso aí de algum efeito de medida farmacológica, ele vai se agregar nesse plano terapêutico ou não, se vai usar medida farmacológica ou não, tá? A forma de se comunicar, de se expressar a dor. Então, é muito importante esse primeiro pilar no manejo da dor e de outros sintomas. E a OMS, ela recomenda aí para crianças, só a título de curiosidade, quem prescreve é o médico, mas vocês têm que ter ciência, tá? Medicamento para dor, o paracetamol e o ibuprofeno. São 2 fármacos aí eleitos para controle dessa dor nesses pacientes. Então, ambos devem estar disponíveis, tá? No seu local de trabalho para essa primeira fase de tratamento. Em crianças menores aí de 3 meses, a indicação é só o paracetamol, tá? Então, tomem nota. Já a classe dos opioides são fármacos aí que eles estão eleitos numa fase de maior intensidade, ou seja, numa dor que ela é mais moderada a grave. A primeira opção é a morfina, tá? Então, essa aqui é a queridinha, tá joia? Porém, deve ser considerada aí outras opções quando existe aí efeitos colaterais, tá? Que são intoleráveis, tá bom? Então, essa seleção de analgésico, opioide, alternativa à morfina, deve ter uma atenção muito grande, ela tem que ser guiada aí em uma segurança, tá? Numa disponibilidade, numa adequação e avaliar os custos também. E lembrando que esse tratamento do opioide, ele é individualizado e ajustado ali de forma progressiva. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, olhar para cada paciente e aceitar e justificar os seus padrões naquele momento, tá? Então, quando a dor ela for constante aí, deve administrar fármacos em intervalos regulares, não de acordo com a demanda. Ou seja, você vai tratar de forma profilática, já que essa dor é constante, então vamos medicar a posologia aí de controle, não se necessário, não se a critério médico, tá? Lógico que quem define aí essa terapêutica é o médico, né? Porque ele prescreve, mas você, enquanto enfermeiro, tem que ter um bom conhecimento para discutir e ajudá-lo no planejamento dessa prescrição, tá bom? Então, a via de administração ela é a mais simples possível, mas que seja eficaz e menos dolorosa. Lembra que estamos falando de cuidados paliativos, tá? Em geral, aí por via oral, passando pela sondinha, vai depender da condição do paciente. Quando essa via não está disponível, tem outras vias que são alternativas, né? A via intravenosa, subcutânea, retal, transdérmica, dependendo da idade, por um catéter umbilical. Então, tudo vai depender do quadro do paciente, tá? Então, importante, a título de conhecimento, esse slide. Então, trouxe aqui as drogas só para vocês conhecerem e o que os manuais trazem para a gente. Então, que os opioides têm a codeína oral, né?
o tramal, a morfina, a oxicodona, a metadona, o fentanil. Então, essas aqui são as drogas mais usadas, né? E os analgésicos, paracetamol, a dipirona, né? Que tem aqui nessa tabela também, com intervalo. E faltou o ibuprofeno aqui, que ele é bastante usado também, tá? Então, falamos aqui do primeiro pilar, manejo da dor. E o segundo é o processo de comunicação e decisão. Eu sempre tenho falado para vocês também dessa questão, para se criar um vínculo de confiança, para melhorar o relacionamento, né? Então, comunicar é muito importante, né? Compreender é muito importante, entender é muito importante em todas as partes envolvidas. Então, esse processo de comunicação é a capacidade de trocar aí, discutir ideias com os familiares, com a equipe, mantendo ali um bom entendimento entre pessoas, tá? Então, essa comunicação eficaz, ela se dá ali, ela se inicia a partir de uma relação médico-paciente, família, equipe multi, tá? Então, se torna aí um atendimento mais respeitoso, mais equilibrado e mais tolerante. O comunicador, que no caso pode ser você, enfermeiro, porque você faz parte desse processo, você deve ter a capacidade de ouvir e respeitar os valores, incluindo aí decisões referentes à própria vida, tá? Então tem que ter humildade, transparência e tem alguns princípios para a comunicação que a gente usa para relatar a má notícia. Então, já discutimos sobre isso, só para reforçar com vocês que é importante escolher um momento, tá? Que o paciente, o médico esteja aí descansados e tenham um tempo adequado para falar sobre isso. Avaliar o estado emocional e psicológico do paciente e da família. Preparar essa família e o paciente, né? Utilizar aí uma linguagem que seja mais clara e simples, expressar sentimento de empatia, de compaixão pela dor do outro, do próximo, e ter aí a compaixão e a humanidade, tá? E existem, claro, né, protocolos, a gente trabalha com isso, que são desenvolvidos aí para auxiliar nós profissionais nessa tarefa de dar a má notícia. E esse protocolo, ele visa justamente diminuir os riscos, diminuir aí prejuízos da comunicação, que ela é não empática, tá? Então, a abordagem SPIKES é o nome do protocolo, é uma sigla em inglês e ele é dividido aí em 6 etapas, são 6 passos que esse projeto, esse protocolo, ele foi coordenado aí por um grupo de oncologistas e sintetiza aí as principais diretrizes que são seguidas pelos profissionais de saúde. Então, eu vou passar aqui com vocês esses 6 passos só para título de conhecimento. E não se esqueça que existe esse protocolo chamado SPIKES. Então, o primeiro passo é setting up de intervenção, ou seja, diz respeito àquilo que pode ser traduzido como contexto, ou seja, esse primeiro passo, eu vou preparar essa família para a notícia. Então, é preparar a família e o paciente, dizendo ter um assunto difícil para se discutir. Então, eu preparo as pessoas, eu preparo o momento, eu preparo o local e preparo a diligência, tá? Então, faz parte desse primeiro passo, preparar tanto as pessoas quanto o local. O segundo passo é o acesso do paciente à percepção, ou seja, acessar as expectativas, as percepções, as crenças do paciente, ela é possível quando você, profissional da saúde, se coloca disponível para ouvir essas pessoas. Então, esse é o segundo passo do protocolo. É nesse momento que você procura descobrir o que essa família, o que esse paciente sabe e o quanto ele quer saber sobre esse processo que ele está passando, sobre essa doença. Então, nessa fase aqui, busca uma compreensão da maneira como o paciente percebe o que está acontecendo em volta dele, o que está acontecendo com ele, e o seu grau de prontidão para ouvir as más notícias. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é
obtaining de patients innovation, ou seja, estar em sintonia com os desejos do paciente permite ao médico informar na medida em que seja dada a abertura para isso. Esse terceiro passo tem como objetivo compartilhar aí a informação de forma gradual, ou seja, tem que observar aí a compreensão da família e o paciente, verificando aí, observando como que ele se sente depois dele receber a notícia. Então, essa fase do terceiro passo, ele já recebeu a notícia e você vai lá mensurar o seu sentimento, tá? Se existe algum tipo de negação, se existe algum tipo de ambivalência, tá? E se isso existir, vocês, enquanto equipe, não devem discutir e embater com essa família, tá? A ambivalência, ela é comum nesse terceiro passo, tá? Então, nós, enquanto equipe, devemos tirar nosso time de campo, deixar as coisas se acalmarem para a gente dar continuidade. No caso das crianças, né, que é o que a gente está falando aqui, a comunicação dessa notícia, ela exige aí uma concordância, uma cumplicidade dos pais, que são os responsáveis, tá? Então, o pediatra, o enfermeiro, o responsável aí por essa equipe paliativa, deve compreender essa situação, tá, joia? Sem exigir muito desses familiares. O quarto passo vem aí com o K, tá? É a função do médico dizer a verdade ao paciente da melhor maneira possível. Então, essa é a tradução da sigla em inglês. Então, por mais doloroso que seja, temos que ser transparente. Então, a linguagem ela deve ser clara e simples, e, se necessário, ir recorrendo a materiais audiovisuais para facilitar essa compreensão, tá? Jamais aí recorrer a palavras que sejam negativas, que causam aí o sentimento de desesperança. Então, tem que dar apoio, tanto para o familiar quanto para o paciente, utilizando aí a habilidade de comunicação. E o quinto passo é avaliar aí o momento, né, o estado emocional e psicológico dessa família e do paciente. O profissional ele deve expressar empatia pela sua dor, pelo ser humanitário e ter compaixão, assegurando aí que haja um suporte emocional de outras pessoas se necessário, tá? Então, ter empatia nesse quinto passo é muito importante. Nós, enquanto equipe multiprofissional, devemos fazer um compromisso aí em atendê-lo sempre que possível, sempre que necessário, tá? E o sexto passo é desenvolver aí um plano de tratamento que tenha uma plena cooperação aí do paciente, tá? Não devemos estabelecer limites nem prazos para que isso aconteça. Tomar decisões aí com cumplicidade e colaboração, programar encontros posteriores com a família e o paciente, faz parte desse compromisso, desse envolvimento no processo, dando para ele segurança, criando esse vínculo de confiança, tá? Para que a gente consiga dar continuidade nesse cuidado ativo durante todo o estágio da doença, não importando o que vai haver, não importando o que vai acontecer lá pela frente. Então, esse é o papel do protocolo. Observaram aí que tudo que eu discuti com vocês nesses 6 passos é exatamente o que a gente já conversou até aqui, tá? Então, isso entra aí no protocolo na tomada de decisão, né? Que é um processo decisório, que envolve aí toda a equipe, toda a família, né? Além de tudo, a gente tem que entender plenamente qual que é o desejo do pai, da criança, do profissional de saúde, quais são as nossas obrigações éticas, legais, enquanto profissionais, não podemos esquecer para tomar as decisões, tá? Então, qualquer discussão relacionada ao cuidado da criança, ela deve ser inclusa dentro do aspecto ético, legal, social, cultural e contextual, tá bom? Então, para reforçar com vocês, o processo decisório ele é realizado aí de forma compartilhada, tá? Tem que ser conversado, tem que ser dialogado com esses pais.
envolvendo todos, considerando aí uma estratégia ideal para promover as melhores escolhas possíveis, tá? Para essa situação que ela é complexa, que ela é difícil, porque nós estamos falando de uma criança, tá? Então essa atitude ela requer muito respeito, muita compreensão pelo momento delicado e difícil da família, bem como aí uma plena consciência de seus direitos de decisão. Então você, enfermeiro, que tem desejo de seguir nessa área pediátrica, nessa área neonatologista, então estejam preparados, tá? Para poder lidar com esse tipo de situação no cuidado paliativo. E para finalizar, é a espiritualidade, que já tivemos uma aula sobre isso. Dificilmente a gente vai falar de cuidado paliativo e não vai envolver a espiritualidade, a religiosidade, porque são aspectos fundamentais aí no acompanhamento desses pacientes, né? É algo muito pessoal, tá bom? Então, elas acabam influenciando no processo de significação de cada pessoa, do enfrentamento da doença, das suas decisões referentes aí ao tratamento proposto, tá? E esses dois termos, eles são intercambiáveis, ou seja, quando eu falo de espiritualidade, é algo que dá sentido e propósito à vida de cada indivíduo. Então, a espiritualidade é aquilo que dá sentido para a minha vida, é o propósito da minha vida. E já quando eu falo de religião, geralmente se refere aí a um sistema de fé que ele é organizado em crenças, em rituais, em práticas, tá? Em linguagens aí que se caracteriza uma comunidade em busca de um sentido que ele é transcendente e de uma maneira muito particular. Cada pessoa tem a sua e geralmente se baseia aí na crença de um ser divino. Então, a religião ela acaba representando aí apenas uma das muitas formas de expressão espiritual. E na enfermidade grave, constitui aí uma crise para o espírito e surge aí muitas perguntas espirituais sobre o sentido da vida. É aquilo que a gente já discutiu. As pessoas acabam se questionando. Aqui no caso, as famílias, as mães, os avós. Por quê, né? Eu daria a minha vida no lugar do meu filho. Então, são algumas perguntas que a gente acaba ouvindo muito lá na prática da terapia intensiva. Essas mãezinhas, né, acabam aí entrando no nível de não aceitação espiritual, fazendo vários questionamentos. Então, é importante nós, enquanto profissionais enfermeiros, fazer essa anamnese espiritual. Eu já conversei com vocês. É nesse espaço que o paciente e a família acabam contando a sua história e partilhando seus valores. No caso aqui, só as famílias, né? Porque as crianças, elas ainda não têm esse processo formado ali, né? Da percepção. Então, sabe-se aí que a espiritualidade e a religiosidade, ela ajuda bastante as pessoas, dando esse senso de controle, dando uma força, reconciliando aí consigo e com os outros, principalmente na ressignificação, tá, gente, dessa morte, tá? E esse processo de aceitação, ele é fundamental no fim da vida. A multidisciplinaridade é em si falando em equipe, tá? Trabalhar em equipe, focado ali todo mundo no processo, buscando essa qualidade de vida. Lembrando que essa equipe ela é composta por um vasto número de pessoas que todos contribuem, o médico, nós, o assistente social, o capelão, tá? Então, cada pessoa aí, ela tem um papel importante nessa equipe, fazendo sua parte e trabalhando ali sempre pela qualidade do paciente. E a última fase desse processo, desse plano, é o suporte ao luto, né? Porque o luto ele é um conjunto aí de reações a uma perda significativa, né? Os pais de criança que estiveram em programa de cuidado paliativo e durante o processo, eles acabaram participando aí nessa tomada de decisão. Então, se envolveram bastante nesse cuidado, estabelecer uma boa comunicação com a equipe. E dessa forma, como ele foi bem orientado, por mais doloroso que seja, vai ser uma partida com uma ressignificação melhor. Vai ser uma partida com a ressignificação da morte, que ela é elaborada de maneira menos patológica, tá?
Então, é importante que a criança e a família ela tenham um apoio psicológico e espiritual para que eles possam ressignificar esse significado da vida, do processo da doença e da morte. Essa criança ela tem que se sentir aí parte importante, ela tem que se sentir amada por esse núcleo familiar que a compõe, tá? E não como um peso, por ela ser doente, por ela ser dependente. Então é algo que deve ser trabalhado, tá? Então é muito importante que após a morte a família continue tendo um apoio, tá? Continue tendo um tempo aí para receber esse consolo de nós, enquanto equipe paliativa. A gente tem que estar disponível para apoiar essas dores que são geradas, tá? Então, devemos oferecer aí um espaço que ele é empático, para colocar aí um espaço psicoterapêutico dos sentimentos de luto. Então, nesse sentido, né, como a gente já discutiu lá na aula do luto, é importante a gente, enquanto equipe, desenvolver intervenções para tratar a dor dos pais, para promover a habilidade de enfrentamento, desenvolver grupos aí de apoio, valorizar a disponibilidade e encorajar, tá joia? Então, para finalizar, tá, a aula, os cuidados paliativos aí, ele é uma realidade importante, é um avanço aí da medicina como um todo. Esse ato de cuidar do paciente dentro das suas limitações e anseios, ele é um processo básico na assistência da criança e do adolescente. E a participação da família e de nós, enquanto equipe, no conjunto dessas ações, conduz aí um caminho, né, de ações conjuntas que imprimem aí uma qualidade da assistência prestada, tá, a esse paciente, sempre baseada aí nos princípios do conhecimento e do respeito e a dignidade, tá? Então, poder ofertar aí um melhor cuidado e ampliar a perspectiva de uma melhor qualidade de vida das crianças portadoras é algo muito especial. Então, é algo que promove um sentimento de gratidão muito grande em nós enquanto profissionais, tá, gente? Então, nunca se esqueçam disso. A minha sugestão para hoje, para vocês, pensando lá na frente enquanto profissionais, é sempre pensar que nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos e enfermeiros, podemos sempre fazer mais e melhor. A gente pode tornar, sim, as nossas unidades locais repletas de compaixão, de humanismo, de respeito e de abertura e dignidade humana, tá? Levem isso para a vida de vocês, isso é muito capaz. Essa foi a bibliografia sugestiva para a aula de hoje. Muito obrigada, porque para quem ficou até aqui, eu vou postar a atividade para vocês lá na plataforma, tá joia? Qualquer dúvida, discussão, vocês sabem onde me encontrar. Grande beijo, tchau, tchau.